Olá, boa tarde. Hoje, dia 12 de 5 de 2023, sexta-feira, estamos aqui para mais um Pode Aprender Cast, um podcast que ensina. Hoje nós temos a honra, né, de trazer aqui para participar junto com o nosso coordenador Márcio, com a estudante do ensino médio Tayla e a mim também, o vereador, tá, presidente da Câmara, pai de 2 filhos, esposo da professora Lucimara, colega nossa de profissão, o Henrique César, né? E também, além de vereador, gerente, né? É gerente ou tem uma outra? É gerente, né? O Sil, que fala, né? Sei lá. Dos laticínios. Sim, laticínios Multilac. Laticínios Multilac. Ah, já tá no Multilac, rapaz, potência. Então, o gerente do Laticínios Multilac, vereador Henrique César. É um prazer estar aqui, Henrique, com você. Eu que agradeço, é gratificante para nós participarmos desse evento. Primeiramente, quero cumprimentar você, Paulo, pela iniciativa bacana, um projeto bacana, colocando os jovens para participar do podcast. Acho que a inocência é inédito isso. Parabéns pelo trabalho, professor Márcio, professor Paulo Júnior, professora Núbia, os alunos da TAI, em nome de cumprimentar todos os alunos aí para participar. Muito obrigado pela sua oportunidade. Que isso, como se diz, o prazer é todo nosso e satisfação imensa ter você aqui com a gente, o Henrique. E para honrar também os nossos estudantes aqui, a Taira vai começar, tá? Na bateria aí de conversa com você e depois a gente vai intercalando aí. Boa tarde a todos que estão aqui nos ouvindo no podcast Aprender. E boa tarde também, eu não sei o nome. Henrique? Isso, Henrique. Henrique, é um prazer imenso que você está aqui com a gente nesse podcast. Vamos começar com a primeira pergunta. Que estudos você tem e qual faculdade você fez? Olha, eu estudei aqui na ciência, minhas séries iniciais foram aqui, fui para Campo Grande, morei em Campo Grande um período, comecei fazendo processamento de dados. Aí não me adaptei e voltei para a inocência e cursei contabilidade. Fui formado em contabilidade e depois de um período, depois que eu casei, tive meus filhos, comecei a fazer direito. Aí fiz 4 anos de direito e encerrei, não consegui terminar. Você não terminou direito? Eu achei que você tinha terminado. Não, fiz contabilidade, tenho academia de CRC, faço o trabalho contábil, mas direito eu não tive prazer de Caramba. terminar. E nos fala um pouco como que era a sua época da escola. Olha, é totalmente diferente do que a gente vê esses jovens hoje nas escolas, né? A nossa época era bem mais tranquila, os professores a gente tinha que respeitar muito os professores. Na sala de aula, para você ter noção, nós apanhávamos de régua, puxão de carreira, puxão de orelha. Hoje, você vê que é diferente. Hoje você, se um professor, é agressão, né? Sobre a Você tá doido, se dá um... Antigamente os alunos, nós tivemos aqui em Inocência, e estamos tendo aí, graças a Deus, várias pessoas que estão passando em vestibulares que são alunos de Inocência, que não teve a oportunidade, por exemplo, de fazer uma escola particular. São base totalmente da escola do município, né? E da escola estadual. Por isso, para nós, tenho certeza que para os professores é muito gratificante vocês estão aí, cada um, porque depende da dedicação de cada um também, né? Porque quem faz a escola é o aluno. Então, isso é Ô Henrique, já entrando aqui na da Tayla, eu esqueci de colocar aí, pensei, mas e ainda vou fazer essa pergunta. Como que era ser aluno, filho do professor Percy e da professora Leonor? Os pais deles, ambos professores, e aí como que era? Era muito taxado, era muito cobrado? Se fazesse arte, sim, como que era? Da escola, ela tem uma passagem ali na Isso, escola, conta as passagens boas. Na sexta série, professor Mertides, matemática. Eu cheguei, eu tinha entrado na sala de aula, fechou a porta e eu entrei. Quando eu entrei, fui para fora. Na sala da frente, minha mãe dando aula, e na outra sala, meu pai. Saí quietinho, fui no banheiro de 2 horas, duas aulas, dentro do banheiro, trancadinho, quietinho. De medo do meu pai e da minha mãe. Então você vê, antigamente era mais rígido. Assim, os alunos, era suspensão, advertência,
ficar fora de sala de aula e o professor não aceitava de jeito nenhum. Sim, e os professores cobravam mais de você por ser filho do Percy e da Não, Leonor, e os alunos, tipo assim, porque hoje já vejo assim, que os alunos têm uma visão diferente para quem é filho do professor e tal. Como que era na sua não. época? Ninguém A ligava minha pro mãe foi professora minha, meu pai foi professor meu pai foi professor de ciências, minha mãe foi professora minha na terceira série, mas era, era bem cobrado. Prova, às vezes a gente falava assim, vou dar uma olhadinha na prova aqui. Não tinha essa não, né? Era bem complicado. Ou seja, o título de filho ficava lá para dentro de casa, na escola. E graças a Deus, Então é como se. soubemos dividir muito isso e eu orgulho muito grande dos meus pais serem professores. A minha faculdade foi paga com o salário dos meus pais. Professor. Então, eu valorizo muito a profissão dos meus pais. Que bom. Como eu também sou estudante aqui, né? Às vezes eu falo, eu não gosto de estudar. E você, na sua época, você gostava de estudar? Olha, estudo a gente, eu acho que muitos não gostam de estudar, mas sem o estudo não leva nada a lugar nenhum. Você sem estudo, as oportunidades não aparecem. E com o estudo começa a acontecer as oportunidades. O conhecimento, tudo te toma, menos o conhecimento que você adquire. Isso ninguém te rouba. O ladrão te rouba a sua roupa, te rouba o seu carro, te rouba a sua casa, mas não rouba o seu conhecimento. Mas e assim, você era mais interessado era numa bola, em alguma coisa do que estudar, ou sabia dividir os dois aí? Filhos de professor, né? Eu gostava mais de sair, jogar bola, né? Mas eu fui muito cedo, comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar na veterinária Agritec com 12 anos. Então eu tinha, no meu horário, de manhã eu estudava, e à tarde eu ia para a veterinária. Então eu tinha que dividir um pouquinho. Pô, interessante, meu primeiro emprego também foi numa veterinária. Aprendi muito. Foi numa veterinária. Lia bula, lia remédio, era bacana. E como você vê a importância dos estudos hoje na sua vida? É a base de tudo. Hoje, tudo está mudando. Às vezes você vê assim, não preciso estudar. Mas as oportunidades aparecem a partir do momento, eu vi um vídeo esses dias de motivação. Mas o cara do Facebook que desenvolveu o Facebook, ele não tem o segundo, não tem faculdade. Mas ele começou a fazer faculdade em Harvard. Então, ele não terminou porque quem certo, fez um ano de faculdade em Harvard é a mesma coisa que ele fez 5 anos aqui. Em qualquer outra, né? Qualquer outra faculdade. E assim, eu penso assim que ele não terminou devido ao conhecimento que ele já tinha, de certo ultrapassava, porque a gente tem, a professora Nubeta ali sabe também, tem os alunos superdotados que às vezes o conhecimento da escola não é suficiente para eles. Só que tudo isso, para estimular esses seus subconscientes, você tem que... Ele entrou no Senão estudo, você não vai sim, sair. com certeza. É triste você ver uma pessoa que não sabe, que não é alfabetizada. Você pode ver um mundo que era totalmente diferente com a pessoa que já tem um conhecimento, já tem uma alfabetização, que tem uma faculdade, que tem um conhecimento. Então, sem dúvida nenhuma. E vocês estão tendo um momento agora, nessa vinda agora, dessas oportunidades que estão acontecendo na docência, vocês estão no primeiro, segundo, terceiro ano, agora é hora da gente analisar por quê? Porque nós não tivemos a oportunidade de se formar, fazer uma faculdade e voltar às vezes para a inocência. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de fazer um curso que vai ter oportunidade no nosso município e voltar para a inocência, trabalhar perto da família, morar perto da família. Então isso vai ser uma oportunidade bacana para vocês que estão saindo agora fazendo vestibular, quer escolher uma profissão. Henrique, você tocou num ponto aí que mais para frente, no caso da entrevista, ainda vai ser tocado para que você detalhe mais e tudo mais. Só que assim, para eles terem uma compreensão melhor, talvez aqui na nossa cidade, eu não sou daqui, mas já estou aqui há alguns anos, nunca teve uma oportunidade como esta agora, né? Então assim, mais importante do que antes é poder agora a gente agarrar as oportunidades, e para isso quem vai abrir muitas portas é a questão do estudo, de cursos técnicos. Não é porque a gente não está falando somente de faculdade, mas, por exemplo, tem muitos cursos técnicos
que já estarão voltados para a necessidade da nossa cidade, Com que certeza. vai abrir portas até mesmo mais diretas, talvez, do que as faculdades. Então, assim, Sim. tudo é uma questão de olhar e de escolha, né? E você vê, você está com quanto tempo aqui, professor? 18 anos. 18 anos. Então você volta 18 anos no tempo. Eu comecei a trabalhar no Laticínios em 2001. Naquela época, ou você era funcionário do Laticínio, até 3 anos atrás, ou você era Sim. funcionário do Laticínios ou era da prefeitura. A maior empresa que tinha aqui era o Laticínios. Então, com essa reviravolta que está acontecendo no nosso município, que geralmente no estado inteiro, por isso nós vemos que a política ela interfere em todo, nós estamos tendo a oportunidade de ter uma empresa dessa que muitos municípios sonhavam em ter. E nós temos que ter muita sabedoria em escolher a profissão que essa empresa vai oferecer. E são vários profissionais, e como o professor falou, não é só você ser um engenheiro florestal, um engenheiro ambiental, um engenheiro, que vai ser, eu acredito que é mais essa área, mas vai ter um técnico de solda, um técnico de agricultura, um técnico, então vai ter técnico, outros A área administrativa, área né? administrativa. Muito chance na área Vai ter administrativa. muita chance e vai ter muita oportunidade. E isso que eu brigo Oportunidade, muito, isso. que nós vamos entrar em outro tema, que eu falo que eu brigo muito, que eu já solicitei isso, eu fiz um requerimento para a ARAL, para que ela passasse para nós o projeto da ARAL que é 2028. Mas nós começamos agora, nós temos 5 anos para nós capacitarmos os nossos jovens, para que daqui 5 anos eles sejam preparados para pegar os melhores vagas, porque senão vai acontecer o quê? Os nossos jovens vão pegar os piores cargos, os Vem piores gente salários, de fora, e vai vir gente de capacitada. fora, capacitada, que vai pegar os melhores. Então nós como gestores públicos, nós precisamos defender a nossa população nesse sentido, que tragam as melhores oportunidades para as nossas pessoas aqui. Os nossos jovens aqui de Inocência, do Distrito de São Pedro. Tá vendo? Isso tudo é a importância do estudo. Certo? O que você pode dizer do estudo para a nossa juventude de hoje? Olha, o estudo é o conhecimento. Sem estudo, você vai ficar sem as oportunidades. Então, estudar bastante, escolher a profissão certa, ter o foco naquilo que você escolher, e sempre ter o foco, manter o foco no que você quer. Dedicar aquilo, ter procurar fazer com carinho, com dedicação. Isso você precisa fazer e escolher a profissão certa. Eu acho que a nossa, é igual eu falei agora há pouco, nós estamos tendo um leque de profissões que às vezes antigamente ou você faria direito, administração, ou contabilidade, Isso. ou letras, professor. Hoje você está tendo um leque de opções que é engenharia agrícola, engenharia ambiental, engenharia florestal, engenharia química. Então são várias oportunidades que vai oferecer a Inocência. E a facilidade, né? Igual você citou aí, porque assim, não é pecado a gente falar isso, mas a nossa classe social de pobre, na época, o Henrique falou que era só isso, era administração, contabilidade ou letras. Pronto, um direito a gente já não tinha oportunidade, odontologia piorou, medicina. E hoje não, cara, a gente vê aqui alunos nossos que passaram em medicina na Universidade Federal. Federal, estadual. Estadual, federal, então. E o que a gente fica assim, vendo, você só estudou em escola pública, provavelmente, até hoje. Eu também só estudei em escola pública. Então, é gratificante você ver um aluno, poxa, esse cara disputou com um cara lá de Campo Grande, um cara lá de São Paulo, um cara porque às vezes vem o pessoal lá de São Paulo disputar uma vaga aqui em Três Lagoas, numa faculdade de medicina. Que teve a oportunidade. E talvez o cara que fez cursinho, fez privada na escola. Por isso que quem faz o aluno não é a escola, mas sim ele, é o foco, é o comprometimento, é a determinação e a vontade de vencer. Certo. Henrique, a próxima aqui, tópico que a gente abordou, nós já falamos anteriormente, que na hora que eu perguntei do pai e da mãe, você já contou um caso inusitado seu. Tem algum outro caso inusitado na escola, assim, na sua época de escola? Eu fui aluno do professor Adalto, fui aluno da professora Inácia, então tive meus professores também, já todos aposentados. Mas eu tive um acidente também na escola, onde eu machuquei na 4ª série. Naquela época a escola nossa era ali Alistão de Tamanho, que era no centro. E eu lá no
na quadra. E isso ninguém esquece, cara. Minha turma, a nossa turma naquela época, primeira, segunda, terceira série, tudo lembra disso, cara. Eu fui brincar no gol e rasguei minha mão todinha, uma recordação eu tenho aqui até hoje. E na época, minha mãe grávida, né, do meu segundo irmão, do Zé Otávio, eu cheguei e mostrei pra ela que na hora que você está brincando, naquela coisa da adrenalina, você não percebe. O seu Adalto veio, pôs a mão em cima, e dali eles estavam me puxando, que é duas quadras do hospital, né? Você me puxando aquela galera, todas as salas atrás, até na porta do hospital, acompanhando o Dr. Vanderlei ainda fazer o curativo. E aí que você vê o que é amizade, né? Foi a mão direita, na quarta série, eu tinha 9 anos de idade. 9, 10 anos. 9, 10 anos. E um amigo meu de sala, que copiava a matéria dele, o Écio, irmão da Estela, irmão da Márcia. O Écio, ele fazia a matéria dele e depois fazia a minha. Ele copiava o caderno dele e depois copiava a minha. Então são amigos que a gente vai adquirindo na vida. Legal. E o respeito dos estudantes com os professores hoje em dia, você acha que mudou muito? Bastante, né? Porque antigamente, assim, era mais rígido. Antigamente um pai olhava pra gente e hoje as coisas mudaram. Até a gente que é pai hoje, você já vê que os filhos nossos, assim, a gente acha que a escola é obrigada a educar os seus filhos, né? Então isso mudou bastante. O professor, ele, é o que eu te falei, antigamente você levava um puxão de orelha, você levava uma reguada, hoje não existe mais isso. Hoje o professor falar mais alto que você, é perigoso ainda a mãe vir aqui e chamar. Então, nós temos que mudar muito a educação, e você começa a ver, nós tínhamos 3 turnos, antigamente nós tínhamos 3 turnos, no matutino, vespertino e noturno. Não tem noturno mais. Então as pessoas, muitas estão perdendo o estímulo de estudar, estão fazendo o segundo grau, primeiro grau, acham que já está na condição de parar. Eu acho que não, isso quanto mais conhecimento que você tiver, que você adquirir, melhor as oportunidades vão aparecer. Beleza. Agora nós vamos para uma outra nuvem de perguntas aqui. Nós vamos falar do Henrique César como profissional. Falamos da época de escola, agora nós vamos entrar aqui no Henrique César como profissional. Lá, por exemplo, quando você era criança, quando eu já falou, eu perguntei para você sonhava ser jogador de futebol. Você sonhou algum dia, claro, contador, né? Você fez contabilidade, claro que você tinha, né, pretensão de um dia pegar uma gerência de uma empresa, de uma grande empresa, que é o seu caso por exemplo, como você trabalha durante o dia, que é gente do Laticínio Multilac, mas como político, você já pensou, embora, né, você vem de família, de político, né, pai... Assim, eu tinha um sonho, assim, de ser, a gente tem um sonho, né, um sonho de ser prefeito, mas eu nunca entendi, assim, eu nunca quis entrar na política, nunca imaginei eu político, nunca imaginei envolvido nisso, mas aconteceu. A oportunidade veio, eu acho que eu fui na hora certa, eu vi uma onda de renovação, de querer mudar. É difícil mudar sozinho as coisas, hoje você não consegue mudar sozinho, claro, né? Mas entrei, gosto, e aprendi a gostar de política bastante. E antigamente você viu meu avô, que foi prefeito por 2 mandatos, o meu pai que foi vereador, foi presidente da Câmara também, mas você viu o sofrimento, a dificuldade que era antigamente. Aí você fala, não, isso não quero mexer. Mas você começa a ver, cara, o que é política. A política, você tem que... Você está tendo a oportunidade do mandato. Então isso você já tem. Você tem que agora oferecer para as pessoas, ajudar as pessoas a resolver os problemas. Então a política ela tem que se dar. Você tem uma troca de favores, uma troca de você está na política hoje, nós somos uma cidade pequena, mas você vê, por exemplo, Campo Grande, que tem 27 vereadores, 24 vereadores, que trabalham na cidade, nós temos 9. Lá, nós temos aqui, pouco trabalho nosso com projetos. Então, são poucos vereadores que a gente faz projeto. São mais indicações, nós estamos mais no tete a tete, mais direto com o eleitor. Campo Grande, por exemplo, o cara não vê o eleitor. Já fica mais na Câmara, nas sessões da Câmara.
e não vai no teste a teste, né, no loco, atrás do eleitor. Nós já estamos juntos com o eleitor. Então, isso, vereador é uma política, é uma coisa bacana, assim, você está participando, você vai pegando gosto, você vai gostando, e você vai conseguindo as coisas. Isso que eu gosto, quando você começa a conseguir, você começa a ver que você está ajudando pessoas, ajudando famílias, aí isso fica gratificante. Os frutos, né? Os frutos, é bom demais colher fruto. O Henrique, e quanto ao Henrique, gerente lá da empresa, né, que trabalha com derivados de leite, que é conteúdo aqui do nosso ensino médio, né, profissional, como que é lá, Henrique? Trabalhar como um gerente, você controla ali cento e poucas, né, funcionários ou mais. Assim, da Henrique vereador, é bem diferente Henrique gerente, gestor, bem funcionário, cobrança, equipe, então isso é bem diferente. Resultado, né, porque se é um funcionário também, você tem que dar resultado. Nós estamos lá preocupadíssimos lá com a fábrica com problema na produção, com atraso de entrega, com máquina quebrando, então isso tudo é um conjunto de equipe que tem que estar junto e focado naquilo, né? Mas eu tive a oportunidade de entrar no Laticínios em 2001, então hoje eu tenho 22 anos de empresa, trabalhei em 3 empresas. Eu trabalhei na Ritec, depois fui para Campo Grande, estudei, voltei, entrei na Constran, fiquei um período na Constran, e já tive uma veterinária com o Zé do Reis, no Comecinho, nós montamos uma veterinária de sociedade, aí eu fui para o Laticínios, e estou no Laticínios até hoje. E comecei a aprender a mexer com tudo aquilo, aprender a mexer de fato, como organizar uma xerifada, fazer entrega de produto, e aí você vai crescendo, você vai tendo oportunidades, que é aí que você diferencia do outro. É o conhecimento. E essa parte que você tocou agora, eu até olhei para vocês, pessoal, estudante, porque assim, hoje talvez a gente vê a figura, a pessoa do Henrique César, por exemplo, como gerente, ou né, como presidente de Câmara e tudo mais. Então, assim, talvez a gente pense assim, há um distanciamento grande do que ele é para que eu possa ser. Mas tudo é uma questão de construção. Olha só o que ele falou. Ele começou como Henrique. Olha só. Recebendo produto, entregando, conferindo, estoquista, fazendo isso. E aí as oportunidades aparecem. Aí saiu uma pessoa do escritório, quando eu estava fazendo contabilidade, me chamou do escritório. E aí foi acontecendo, foi surgindo a oportunidade, consegui hoje ser gerente, que já estou desenvolvendo gerência há mais ou menos 10 anos. Mas tudo isso foi construindo. Então, buscando oportunidades que aí eu digo, computação, um curso de motivação, um curso de gestão. Então todos esses cursos são bacanas você ter. Um pouquinho você pega, se você pegar 10% de cada curso que você fizer, já é alguma coisa. Então às vezes você pega uma pessoa lá que chegou para fazer uma entrevista, por exemplo, não consegue mexer no computador. E hoje quem não consegue mexer no computador? Hoje a internet mudou, está transformando o mundo. E isso quando começou a tecnologia, já faz aí 30 anos aí, e veio cada vez melhorando. É isso aí. O Henrique, lá no Laticínios vocês trabalham assim com queijo, leite condensado, quais os produtos que vocês trabalham lá hoje? Quando eu entrei, tinha uma diversidade de produtos. Quando eu comecei a trabalhar na Laticínios, nós chegamos a fazer aquele queijo gruyère que pesava 2 quilos, que pesa um queijo aqui, o emmental que pesa 30 quilos. Que as bolonas lá, você chegou a fazer com molhadura. Então era um queijo que era referência no Brasil. Inocência levava esse queijo, levava o nome de Inocência para o Brasil inteiro. Isso que nós gostou de você saber, poxa, o município de Inocência tem um produto como condensado hoje que estava no Brasil inteiro distribuindo. Mas naquela época nós fizemos bola, aí começamos a fazer linhas padrão, prato, mussarela, e foi deixando esses outros queijos. Esse queijo tem que ficar 90 dias em cura, então é um queijo mais a longo prazo.
Aí depois começamos a fazer o condensado. Então hoje a empresa faz condensado e faz o queijo ralado. Hoje nós fornecemos do Carrefour, o Pão de Açúcar, o Veneza, para várias empresas que a gente terceiriza com eles. Eles vêm aqui, fazem a auditoria dentro da empresa, eles contratam uma empresa de auditoria, fazem todo o trabalho de controle de qualidade, fazem um acompanhamento na fábrica, para aprovar, para que a gente possa embasar nas embalagens deles. Então hoje, se você for no Carrefour ou for no Pão de Açúcar, você vai chegar lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, você entrando no Carrefour, você vai pegar a embalagem do queijo ralado dele, para olhar bem, nós temos produzido na cidade de Vicente. Legal. Já teve assim um caso inusitado, que nós costumamos perguntar isso tanto na escola quanto na vida profissional, assim, lá no laticínio, que você teve que resolver assim com sabedoria, com um estudo, que se não fosse conhecimento você é adquirido na escola, ou tanto, escolhe um aí, ou de vereador ou de gerente da Multilac. Nós tivemos um caso lá que antigamente tinha leite, e o João vai lembrar disso, o João não vai lembrar que era pequeno, mas o pai dele vai recordar que o pai dele, o avô dele. Eu queria até ter tocado nesse assunto na época, né? Você vê tanto que muda, né, cara? Eu lembro quando a gente. Tem um Marcinho aqui também. Quando era caminhão de leite, né? A gente pegava carona com o leiteiro para ir pro sítio cedo, de madrugada. E como que era o leite que chegava lá há 20 anos atrás, quando você entrou, 21 anos, e hoje, Henrique? Hoje nós tínhamos aqui no São Pedro, nós tínhamos o Jorge, o Beda, o Clóvis, o Tim, que juntavam o leite aqui e mandavam pra gente, né? E hoje, só para você ter noção, hoje, lá em Inocência, faz uns 2 anos já, só leite em pó. Então hoje o leite na nossa região é muito pouco, então nós começamos agora a importar. Então importa o leite da Argentina, do Uruguai, esse leite chega, fica nosso, e aí ele a cada 1 quilo de leite em pó, você faz 9 litros de leite. Então para fazer o leite condensado, vocês importam leite em pó para transformar em líquido? Hoje nós não temos 1 litro de leite fluido. Que bacana isso. Então aquelas carretonas de tanque ali já é o leite condensado? Que às vezes a gente vê lá os tanques? Isso, às vezes eu compro leite, a gente compra leite de spot. Todo produtor de leite hoje, chegava todo dia aquelas caminhonetinhas, não. Eu compro leite em pó, açúcar e leite em pó. Caramba, aí ó. Vocês tinham ideia disso, pessoal? Olha que legal, né? Caramba, velho. Nós achando que é a vaquinha Salomé lá que. Meu Deus, tira o leite da vaquinha Salomé. Beleza. Vamos lá. Ô Henrique, agora a gente vai entrar na parte, né, da política. Eu quero que você fale dos desafios à frente da presidência da Câmara Municipal de Inocência. Olha, seus anseios também, suas vontades, desafios, todos. Nós estamos passando um momento ímpar agora. Eu estou vereador, né? Isso é passageiro, a gente costuma falar que isso você está no mandato. Amanhã pode ter outros jovens que estão vindo para ocupar os nossos lugares. Mas é o quarto, Henrique? É o quarto mandato como presidente da Câmara, o terceiro. Mas está sendo mais difícil. Todos são difíceis, a gente tem que dedicar, a gente tem que ter um comprometimento com aquilo. Mas a nossa responsabilidade é muito grande. Porque nós estamos falando do futuro da nossa população. E nós estamos empregando a nossa cidade, fazendo essa parceria com a Sanal, e nós temos que ter um cuidado ali para não errar. Se nós errarmos hoje com alguma coisa hoje, nós vamos prejudicar a inocência 50 anos na frente. Então nós temos que ter um cuidado muito grande. Mas graças a Deus nós temos 9 vereadores, os vereadores são cautelosos, discutimos muito projeto, assim, uma coisa que às vezes a gente deixava para discutir mais no dia da votação. Hoje nós discutimos esse projeto uma semana antes, diariamente, as comissões se reúnem, discutem aqueles projetos. Nós temos um vídeo que eu fiz
na minha primeira gestão, como que é conduzida a Câmara nas comissões. Depois eu vou até passar para vocês alguns, para vocês entenderem um pouquinho das comissões da Câmara, o quanto é importante cada comissão, o quanto é importante a função do vereador para discutir os assuntos do nosso município, as demandas do nosso município. Então é bastante, por isso que tem muito estudo. E hoje, vereador você pode ser, você tem que saber ler e escrever. Mas para você procurar interpretar um projeto, já tem que ter um pouquinho mais de conhecimento. Enxergando as transformações que nosso município irá sofrer, Henrique, já falou um pouco, né? Mas fale das oportunidades que nossa cidade oferecerá com a chegada da Arauco. Você já falou, mas não. Você vê, né? O quanto aqueceu a economia do nosso município, não só a economia, como social também. Nós vamos começando a ver um movimento na nossa cidade. Hoje você vê Inocência, antigamente você vê uma cidade pacata, uma cidade que no centro da cidade tinha espaço, hoje você não acha. Só um exemplo aqui, Henrique, rapidinho, não vou te cortar não. Só para vocês terem uma noção que não é só pretensões, não. Quando eu vinha do São Pedro, a 2011, chegava em casa às 5h30, 6 horas da tarde, que é horário de pico, né? Às vezes eu atravessava Três Lagoas ali, direto, e já descia para ir embora. Eu podia sair daqui 10 para 5, 5h20, 5h10, 5h15, no máximo eu estava lá. Se eu sair daqui hoje 10 para 5, cara, aquele horário de pico ali, quando eu desço a Três Lagoas ali, eu pego às vezes fila de carro lá para frente da Ângela, da Frutália ali. E aí você demora 10 minutos só para atravessar. Então já é um exemplo, né, de aumento de movimento. E nós não preparamos isso. Não preparou, não teve. As ruas são ruas pequenas, são apertadas, estreitas. Nós vamos ter uma dificuldade muito grande com isso. Vai ter rua que vai e vem, vai ter que só uma pista única. Então nós vamos ter que fazer um estudo com isso. Mas isso é importante agora. Nós temos que fazer isso. Nós vamos ter que vai ter o bônus e tem o ônus. Então nós vamos ter que abraçar os dois e lutar pelas oportunidades. Eu acredito hoje que essa Arauco, ela trouxe para a Inocência, assim, ela mexeu muito com o município. E as oportunidades têm que ser para a população. Acho que no momento que nós, jovens, vocês jovens, que têm pela frente uma vida inteira, é lutar, focar no que vocês querem, dedicar. Nós vamos ter hoje, nós temos em torno de 40 a 50 pedidos de empresas novas, de outras empresas que querem vir para o município. Você viu que havia uma padaria nova, um mercado novo, alimentação, restaurante, hotel, alojamento. Então dá Quantos hotéis já não abriu alojamento grande, né? Antigamente você ia num hotel em Campo Grande, era 150, você achava a taxa, chegava aqui era 100. Hoje aqui é 150, é o mesmo preço de Campo Grande. Tudo isso vai aquecendo a economia. Você olhando assim para a economia, só um exemplo rápido. Você acha que um hotel em Campo Grande de R$290 que eu paguei da última vez, porque eu não marquei nada, cara, eu cheguei lá, tava todos os hotéis que eu era acostumado a ir não tinha. A hora que eu cheguei na Afonso Pena ali no comecinho, tem aqueles hotelzão chique, vai ter que ser um aqui mesmo, cara, 290. Você chega aqui no Arnaldo é 260 e pega a diferença daqueles hotelzão grande que tem no começo ali da Afonso Pena, né? Não, e antigamente, alguns anos atrás, você chegava aqui e estava todos os hotéis. Todos ocupados. Hoje, se você não marcar com antecedência, você não encontra vaga. E não só em Inocência. O Mato Grosso do Sul está aquecido. O Mato Grosso do Sul transformou. A gente vai vendo aqui Rio do Pardo, você vai vendo aqui Água Clara, com várias indústrias grandes, outras lá em Cataguaçu. Então, o Mato Grosso do Sul, por isso que nós temos que entrar na política. Isso tudo envolve política. Quando você pega pessoas sérias, pessoas que querem o bem do Estado, querem o bem do município, eles trabalham em prol da comunidade. E quem vem com isso é a nossa população, a nossa comunidade. Ô Henrique, assim, para a gente
ir para a pergunta final aqui, e aí eu quero que você até, se precisar, gaste um tempinho maior para explicar para os meninos. Por quê? Porque eles pensam assim, você tem que gostar de política. Quando fala assim, ele já pensa em ser um político. Não é isso. Político e política tem muita diferença, né? Então eu quero que sim, que deixando o seu recado final sobre conhecimento, sobre política e sobre aprendizado, eu quero que você fale para essa juventude sobre a importância do envolvimento na política. Envolver na política não é que você seja um político, mas não só como se tornar um político, mas entender de política. Fala um pouco para nós aí a diferença, explica com quem tem mais propriedade. Sim, a participação do jovem na política hoje é muito importante. É muito importante para toda a sociedade. A política, ela envolve tudo. Ela envolve a escola, ela envolve o trabalho, tudo é política. Tudo envolve a política. E não queira que você ser candidato a ser político. O candidato apenas tem um mandato. Mas para mim chegar, eu tive várias pessoas em volta de mim para construir isso. Então, são pessoas que nos dão apoio, são pessoas que conhecem a política, que sabem o que está errado, porque às vezes você está dentro do mandato, você não está vendo aquilo que está errado, mas as pessoas que estão fora estão vendo a política, estão acompanhando a política. Então, é importante acompanhar a política, é importante envolver na política. Não vou votar. Aí você não tem o direito de reclamar. Se você votar, você tem o direito de reclamar daquele candidato. Eu votei em você, como que você me vota um projeto desse e faz aquilo? Hoje nós tivemos um projeto essa semana passada, importante, um projeto que é um endividamento do município. Nós autorizamos para que o prefeito ele tenha um crédito de 26 milhões. Esse investimento é para investir em inocência. Mas para tudo isso nós temos que fazer um estudo. Como vai ser investido isso? Aonde vai ser investido isso? Vai beneficiar quem? Vai beneficiar as famílias. São asfalto que vai sair, você viu, São Pedro, provavelmente aqui vai ficar nem um metro de rua sem asfalto. O asfalto está 100% para São Pedro. Inocência, vai asfaltar praticamente a cidade inteira. Então isso são responsabilidades que a gente tem que ter para que também não prejudique os próximos administradores lá na frente. Para que a gente não possa ser culpado disso. Então a política, eu acredito que vocês jovens podem fazer a diferença. Eu não tinha, assim, antes, eu na sala de aula, nunca imaginei ser político. Quando surgiu a minha primeira oportunidade, foi em 2008, eu me filiei a um partido, sou filiado ao PSDB desde 2006, só para participar. Aí você começa a gostar da política. Eu comecei na primeira eleição em 2004, foi de Orandes e do Arnaldo. Eu torcia para o professor de Orandes. Aí depois veio de 2008, aí eu já sei candidato. Você vê, numa eleição de 2004, eu só fui eleitor e participei em dar opinião, em participar de discussão de reuniões de grupo, eu comecei a me envolver. Aí surgiu o candidato a ser candidato em 2008, 4 anos depois. E o mandato, ele não é meu, ele é da população. E você começa a ver isso, que a minha reeleição, a nossa reeleição, é o reflexo do seu mandato. Se você fizer um mandato mal, com certeza você não vai ser reeleito. Com certeza. Então a política é importante, eu acho que vocês têm que participar, vocês têm que estar discutindo sobre política, falar sobre os projetos, os movimentos, para os movimentos os jovens estão envolvidos. Aquela do Collor de 91, os jovens envolvidos, as escolas, eu fazia o primeiro ano você já era pintada. Então você começa a gostar de política, entender, ler política, saber o que está certo e o que está errado. Então eu acho que nós temos que mudar. Nós temos que, inocência precisa de cara nova, nós precisamos de pessoas que tenham gestão, que tenham conhecimento, que tenham foco, que tenham comprometimento, que tenham as ideias novas. Sabe, nós estamos aí, vários prefeitos participaram. Nós tivemos o Arnaldo com 3 mandatos, o Toninho também a oportunidade de ter 3 mandatos. Todos fizeram um excelente trabalho. Mas nós precisamos ter pessoas que têm outra visão, que têm de empreendedorismo, de visão de gestão que leva as oportunidades aos jovens. Nós temos que trabalhar, pensar na política no todo, na política de mudança, de melhoria, de qualidade de vida, de melhoria de oportunidades. E vocês estão tendo aí as portas abertas.
para fazer um futuro diferenciado das oportunidades que nós tivemos. Na época que nós fizemos o terceiro ano, nós não sabíamos o que queria fazer. É igual o professor Paulo Júnior falou. Ou faz contabilidade, ou faz administração, ou faz letras, ou pedagogia. Pedagogia. Nós tivemos, eu optei pela contabilidade, porque eu podia fazer a contabilidade, assinar pela empresa e administrar uma empresa. O administrador ele só administra. Então, e aí hoje vocês estão tendo a oportunidade de ficar no município de vocês, próximo à família de vocês, procurar uma vaga, uma coisa que vocês também se identificam e gostam de fazer, porque não adianta também ser advogado se não gosta de ler, não gosta de... Então, você tem que procurar uma profissão que você gosta, que você identifica com ela, que você vai lutar por ela, motivação, foco, determinação, comprometimento. Então tudo isso, deixo para vocês aí um sucesso, que vocês abracem essa oportunidade, que vocês lutem por isso, que trabalhem, que foquem, que amem os seus filhos, os seus pais e mães, porque esse é o patrimônio que a gente valoriza muito. Amem e respeitem, né? O amem já quer dizer que, né, se tem amor, tem respeito. Tenho um carinho muito grande pela minha família, a minha esposa, a professora Silmara, meus filhos, eu tenho um orgulho dos meus filhos aí, a gente cobra tanto, né, luta tanto e quer ver o bem de todos. E eu tenho certeza que o país de vocês quer isso, nós queremos ver vocês nisso, nós queremos ver vocês aí dando frutos para inocência, frutos bons, um sendo empresário, um sendo prefeito, um sendo vereador, está aí na mão de vocês, um sendo, está andando da Arauco lá, nos melhores cargos. Depende de nós, não depende assim, não vai depender do Paulo Júnior, não vai depender de mim para que você vai ser, vai depender de você. Pensar em vocês, pensar no estudo. Sem estudo não vai chegar no lugar nenhum. Sem estudo vai ter que ir lá para cima, vai ter tanto, como talvez. É isso aí. Márcio, eu convido a você a deixar os seus agradecimentos, as suas considerações. Henrique, como eu te disse ali fora, né, na questão da informalidade, para nós ter você aqui é uma referência. A gente aprende na prática, não é? E é muito melhor a gente ter instrução, orientação para poder seguir do que caminhar às cegas. Então, assim, no caso dessa galera que a gente tem o maior carinho do mundo, eu já estou aqui no São Pedro há muitos anos, eu costumo dizer que isso aqui é a minha casa. Então, assim, você poder oferecer para eles essa instrução, essa oportunidade de diálogo, essas orientações, para nós, da equipe pedagógica, não tem preço. Então, assim, Deus te abençoe, que te dê em dobro, continue esse cara 100% parceiro, esse cara bacana, que a gente sempre pode contar. E gostaria também de só finalizar esse gancho que o Henrique deixou, porque mesmo a gente estando em contato direto e muitas vezes conversando, às vezes até parte para um lado mais de cobrança, né, do que de diálogo pela função e tal que a gente está aqui na escola. Mas assim, enquanto o Henrique estava falando e eu olhando para vocês, eu acho que vocês talvez ainda não conseguiram compreender que o que vocês vão receber em relação à fábrica e tudo mais é um grande presente, que poucos tiveram a oportunidade. O fato da gente sair de casa para ir para um outro lugar não é tão simples. E graças a Deus, vocês abraçando a causa, a oportunidade, vocês vão conseguir ser bem-sucedidos e profissionais, morando próximo das pessoas que vocês amam, que isso não tem preço, isso tem valor. Então, assim, é algo que a gente tem que valorizar. Isso tem que ser respeitado. E acredito que a valorização, né, Márcio? O primeiro passo para valorização que você quis dizer é aproveitando os momentos de estudo, né, a escola aqui, o final, aproveitando esse técnico informativo profissionalizante. Cara, isso é fantástico. Na minha época eu tive uma chance de fazer técnico em contabilidade. Fiz o primeiro ano, mas por infelicidade do destino, sofri um acidente naquele ano, fiquei muitos meses em hospitais, indo para Rio Preto, então eu tive que sair. Aí quando eu saí do primeiro ano de técnico em contabilidade,
acabou o técnico. Foi o último ano. Se eu tivesse feito primeiro, segundo, terceiro, talvez eu tinha mudado de profissão. Eu não era hoje um professor. Então, nosso destino a gente não contesta. Mas um técnico em uma escola, essa oportunidade que você está tendo, depois aí vamos para um curso, fazer um curso antes mesmo de terminar a escola, um curso de técnico de segurança de trabalho, um curso técnico administrativo, porque além do conhecimento que vocês vão adquirir lá, vamos falar também de certificado, né? A hora que eles pegarem um papel e ver ali, ele fez um curso, quanto fazia escola, então quer dizer que já o olhar do chefe já é diferente, é um cara interessado. E isso, então, vocês aproveitem essa oportunidade que o Márcio, né, o Henrique quis dizer aqui, que é uma oportunidade única. E tem aquele ditado, né? Faça o seu melhor, por não ter oportunidades melhores para fazer o melhor. Então a gente tem que ser sempre o melhor que o outro para que as oportunidades cheguem, para que você seja o melhor. Tem que ser, infelizmente hoje. Ou você, se você for igual a todo mundo, você vai continuar sendo igual a todos. E eu sempre entendi uma coisa também, que olha com 28 anos para saber de que tu és. Então se você andar, você tem que sempre andar com pessoas melhores que você. Você vai aprender mais, você vai saber mais. E se você andar com pessoas piores que você não vai estar. Então, o seu perfil é as pessoas que você ama. Se você estiver andando com pessoas boas, você vai ser um cara bom, você vai ser um cara diferente, você vai aprender muito. E aqui, Henrique, na nossa escola, a nossa clientela, né, professor Márcio, nós podemos dizer, são todas pessoas boas para andar no convívio do dia a dia, mas assim, eles têm que aproveitar mais o estudo para que eles possam ser pessoas 100% em todos os sentidos, né, em todos os sentidos, a oportunidade está aí. E a dedicação, o que eu quero dizer é o seguinte, se você andar com um cara que quer jogar bola, que quer fazer, você vai deixar de estudar para jogar bola. Se você andar com um cara que quer estudar, o João quer estudar, você vai ver que o João é estudioso. Você vai querer estudar, você vai querer fazer aquilo, você vai aprender. Então, tudo isso, você vai andar com as pessoas que vai te mudar também. Você pode ter certeza, você começa a observar isso, que você vai ver. Você vai começar a andar com um cara que quer jogar bola, só pensa em bola, só pensa naquilo lá, você vai começar a pensar, vou jogar bola. Ele vai esquecer o estudo, vai esquecer de dedicação, tudo. E hoje vocês têm que ter, sem estudo. Hoje, antigamente nós falávamos, não sei se vocês lembram disso, quem não tiver 2 ou 3 línguas, vai ficar para trás. Quem não tiver 2 ou 3 faculdades, vai ficar para trás. Sim. Mas não. Os nossos jovens são muito inteligentes. Você pode observar quantas pessoas naqueles podcasts que hoje está sendo inovação, que acho que vai organizar mais uma vez por você está proporcionando isso para os jovens de inocência, para vocês são aqueles, parabéns pelo trabalho. Você vê esses acompanhamentos aí, o canto é diferente. Às vezes eu coloco um podcast daqueles caras no carro e estou viajando, você está ouvindo, você não ouve mais música. Não, eu ouvo podcast, né? Tem televisão vai dar o quê? Acabou aquele negócio de novela. Hoje você quer ver, você quer ver uma coisa diferente, você quer ter conhecimento, adquirir conhecimento. Então hoje a gente já começou a mudar isso. Tá, faz as suas considerações aí pra gente encerrar. Eu sou um pouco tímida mesmo, queria dizer muito obrigada por sua presença aqui, foi muito importante para todos nós amigos, tá? Deus abençoe. Então fica aí, pessoal, mais um Pode Aprender Cast, o podcast que ensina. Nós vamos encerrando por aqui e esperamos que vocês compartilhem, assistam o vídeo, tá? Para que esse vídeo chegue a mais estudantes, para que eles tenham, né, não minha aula, não do Márcio, que a gente já está acostumado a dar aula aqui, né, Márcio, mas essa aula espetacular que o vereador, que o gerente da empresa Multilac, Henrique César, proporcionou para nós aqui. Obrigado, Henrique, de coração, e até a próxima. Se inscreva, tá? E deixe seu like. Um abraço. Eu agradeço. Um abraço. Valeu. Muito obrigado. Obrigado.